Bom, vamos lá, pessoal, tudo bem? Boa tarde, pessoal. Mais uma capacitação do Capacita 360, essa vez gestão à vista, com o Jonas e o Calvin. Vou pedir para eles que se apresentem, já podem começar a apresentação e está com vocês, pessoal. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu vou estar apresentando aqui, só um minutinho. Como o seu Olin já falou, hoje é dia de Capacita, então a gente vai falar sobre gestão à vista, alguns métodos que a gente utiliza para realizar gestão à vista, o que é exatamente gestão à vista. Então, a gente vai dar um panorama geral e também exemplos de como a gente utiliza lá na EPR isso. Eu sou o Jonas, muito prazer. Estou no segundo semestre na EPR, atuo como gerente de projetos e estou no meu segundo semestre de engenharia de produção. Boa tarde a todos, meu nome é Calvin, eu estou no meu segundo semestre de EPR, sou consultor de projetos, estou atualmente no 7º semestre de engenharia mecânica aqui da URGS. Então, rapidamente uma agenda que nós vamos apresentar hoje. Primeiro, então, vamos falar sobre o que é gestão à vista, como implementá-la. Depois, vamos falar um pouco sobre a gestão à vista na sala DJ. E também, como sabemos agora, não temos acesso às nossas salas, então, sobre gestão à vista virtual. E depois, vamos falar um pouquinho sobre o engajamento que a gestão à vista pode trazer para nossas empresas. Então, primeiramente, o que é a gestão à vista? A gestão à vista é um modelo que possibilita que os principais itens de controle estejam ao alcance de toda a equipe. Mas o que são esses itens de controle? São, então, gráficos, dados, informações gerenciais, e a ideia é que todas essas coisas estejam à vista de todo mundo. Então, que qualquer pessoa, quando está na EJ, ou está em casa fazendo seu trabalho e quiser saber a situação atual, possa encontrar isso de maneira muito rápida, muito assertiva, dando, então, mais controle sobre a situação da EJ para todos os membros. Isso pode se dar de diversos formatos, então, desde um pequeno quadro na frente da cafeteira, pode ser um quadro branco para as pessoas trabalharem, ou um dashboard informativo, pode ser até uma TV passando slides importantes. O princípio principal mesmo, acho que dá para fazer uma analogia como o painel de controles de um avião, só que em vez de só os pilotos da empresa, só os pilotos do avião, então no caso seriam os diretores da empresa terem acesso a todas essas informações, realmente todos os passageiros, então todos os consultores, gerentes, todos os membros possam saber tudo o que está acontecendo. Então, por que usar? Quais são as vantagens que isso traz para nós? Primeiro, então, engajamento. Quando todo o time está ciente das metas, do resultado do seu trabalho, acaba se sentindo muito mais motivado. Nada vai prejudicar mais o desempenho de uma pessoa do que não sentir valor, não saber exatamente o que está fazendo. Pode estar sendo o resultado do meu trabalho. Eu venho aqui, eu estou prospectando clientes, mas eu não sei se está dando resultado para a empresa, eu não sei se eu estou mandando bem, eu não sei, por exemplo, fazer um projeto e não ter o NPS. Seria, então, tu realmente estar fazendo as coisas e não saber qual é o resultado disso. Isso pode te gerar uma frustração, diminuir a tua vontade de querer trabalhar. A ideia realmente é saber o papel, saber o meu papel na empresa, o que eu estou fazendo, o que eu estou gerando. Isso também pode trazer, assim, uma sensação de pertencimento, ou até falando sobre atitude de dono, como eu sou parte da minha EJ, como eu sou o proprietário dela também, mas eu nem sei o que está acontecendo, eu nem sei se a gente está indo bem, se a gente está indo mal, se a gente está ganhando. Então, realmente, saber o que está acontecendo torna mais para ti a empresa. Isso, claro, falando na visão de um consultor, de um gerente, alguém que estaria num grau, talvez hierárquico, um pouco mais baixo e pode geralmente não ter tanto acesso a essas informações estratégicas. Ou, claro, pode ter numa conversa com a empresa, uma conversa com um gerente, com um diretor, mas às vezes a pessoa pode não se sentir talvez tão à vontade ou não querer chamar alguém para descobrir como as coisas estão. Realmente, só ter a curiosidade, querer saber como as coisas estão acontecendo, ter acesso às informações, sem ter uma dificuldade para ter esse acesso. Isso tem muito a ver também com a transparência, afinal, quando tu sabe o que está acontecendo, tu sabe também o que não está indo bem. E isso pode, inclusive, ser benéfico para a empresa. Afinal, se todos sabem que estamos mal, por exemplo, no comercial, pode
fazer as pessoas direcionarem mais energia para isso e querer que as coisas melhorem. Enquanto você não sabe como está indo, tá tudo bem, eu acho que nós estamos vendendo os projetos, está tudo legal. Eu acho que o clima da empresa está bom, não tenho nada para fazer quanto a isso. Enquanto se todo mundo está ciente dos problemas, todo mundo pode ajudar a melhorar. Também sobre tomadas de decisão, tu ter todos os dados da EJ mais à vista, não ter que ficar procurando muitas informações, perdendo realmente tempo procurando, ter que abrir uma planilha para olhar quem são as equipes que estão alocadas, quais são, não sei como está o funil de vendas, realmente pode tomar tempo das pessoas para tomar essas decisões, às vezes tem que fazer alguma coisa rápida, tem que responder um cliente, por exemplo, sobre quando seria possível marcar uma reunião, isso não pode demorar tanto, então realmente trazer todas essas informações, elas estarem bem organizadas, bem à vista de todo mundo, para que todo mundo possa trabalhar bem. Pode passar, Jonas. Jonas? Então, tem uma pequena metodologia de como implementar tudo isso para a empresa. A ideia não é só realmente ficar jogando todas as informações, senão isso ficaria confuso. É a mesma coisa que está tudo no Drive, realmente, qualquer pessoa pode ir, você tem que procurar. Então, isso tem que ser bem organizado, é algo que deve, talvez, se investir algum tempo para fazer bem feito. A primeira etapa seria definir indicadores. Os indicadores é algo que já foi passado numa aula anterior do Capacita. Então, definir quais são os importantes, quais são estratégicos para a J, quais nós queremos que as pessoas estejam bem informadas e isso traria um benefício. O mais comum de todos seria as metas mesmo, já que é algo que todos corremos atrás ali durante o ano. Então, a gente quer que a equipe saiba como está indo, como está tendo essa evolução ao longo do tempo. Isso vai melhorar bastante no engajamento, ou entender se estamos um pouco para trás, também ajuda as pessoas a focarem nisso. Mas podem ter outros, por exemplo, um quesito que a empresa não está indo bem na pesquisa de clima, talvez ter isso mais à vista, as pessoas lembrarem e melhorar nisso. Por exemplo, a empresa está com dificuldade de passar feedbacks, então talvez um lembrete ali de, você já passou um feedback essa semana, tentar estimular a ter melhora nesses pontos. Realmente isso é bem estratégico, pode ser feita uma reunião para definir o que a empresa não está indo tão bem e o que é estratégico. Depois, definir os locais adequados, então ali pode ser um quadro branco, uma TV, um aviso perto da cafeteira. A ideia é que não adianta ser uma enxurrada de informação, não adianta ter um monte de número, um monte de dados e que as pessoas não consigam se adaptar bem. Também é importante que seja agradável visualmente. Então, se for fazer um quadro branco, talvez fazer um desenho em volta, colocar a marca da empresa em algum lugar, colocar, tentar uma coisa mais visual, um gráfico, um ponteiro, algo realmente não ser tão números, tão dados, mas mais informações, fique bonito e realmente isso é bom até para próprio layout da sala, seria algo bonito assim, para as pessoas chegarem, entrar, ver ali aquelas informações, tudo bem legal. Tem que também se preocupar, sim, design é importante. Depois, definir responsáveis. Então, quem é que vai cuidar desses indicadores? Quem é o responsável por atualizar esse quadro? Ou pelo menos checar se está atualizado, se for algo mais qualquer pessoa pode mexer. Realmente é importante que tenha um responsável e também por manter o padrão visual. De novo, pensando, se for um quadro branco, as pessoas podem escrever alguma coisa, porque tinha que fazer uma anotação, um brainstorm rápido, ou borrar, alguém pode encostar, então realmente manter aquilo bonitinho, porque é parte da sala, e todo mundo quer uma sala bem legal. E no caso de um dashboard, realmente como seria feita essa atualização de dados. Por exemplo, se eu quero olhar como está a minha empresa, eu vou acessar o dash que está publicado ali na internet. Daí eu acessei 3 semanas depois e está a mesma coisa. Então ninguém atualizou. Talvez eu já não olhe mais, porque não, sei lá, eu sei que está errado já. Então talvez tenha que ter uma pessoa responsável por inserir os dados, ou talvez tenha um pouco mais trabalhoso, mas definir por uma programação ali, uma atualização automática, puxando do pódio. Bom, isso pode ir escalando de várias maneiras. E, por último, também apresentar para a equipe. Então, só explicar a importância, falar daqueles gráficos, por que aquilo está ali, mas também sobre a confidencialidade das informações. Por exemplo, um funil de venda, se tiver à vista, é uma coisa que talvez nós não queremos divulgar, não pode, sei lá,
Um cuidado, se for tirar uma foto na sala de EJ, não mostrar aqueles indicadores ali, que é uma parte mais estratégica. Realmente é algo que deve ser conversado com as pessoas, porque talvez não seja tão óbvio assim e a gente não quer ter nenhum problema com isso. Também falar somente sobre a importância, como entender, pegar sugestões das pessoas. E agora a gente vai falar brevemente sobre a gestão à vista no modo presencial. A gente separou essa apresentação para falar um pouco do meio visual na parte presencial que a gente utilizava na EPR e também alguns insights, algumas dicas que a gente pode utilizar. Porém, a gente também vai falar da maneira online, porque como é o método que a gente anda utilizando ultimamente, também é muito importante salientar essas informações. E falando da maneira presencial, a gestão à vista é um método mais fácil e rápido de obter respostas do que no método online. Isso porque não é necessário eu abrir um computador, não é necessário eu entrar no celular, ter que entrar num link específico. É apenas eu entrando na sala, no meu próprio local de trabalho, eu já tenho acesso às informações de maneira rápida e visual. Isso é muito interessante e eu posso utilizar isso como um método estratégico, como o Calvin estava falando, porém tem essa limitação de ser presencial, de estar ali no local, estar no meio físico. E também exigem diversas mudanças. É necessário, sim, que tenham responsáveis para realizar essas mudanças constantemente. Porém, talvez exija menos trabalho, menos responsáveis para realizar essas mudanças ao longo do tempo. Como assim? Inicialmente, quando eu for fazer uma gestão à vista na minha empresa, eu vou precisar que haja um engajamento e hajam vários responsáveis para realizar essa divisão, para realizar todos os indicadores, todos os POPs que eu queira pôr na minha empresa. Porém, depois disso feito, não é tão necessário ter tantos responsáveis assim. É necessário que haja, por exemplo, uma pessoa atualizando por dia ou uma pessoa atualizando por semana determinado indicador. Já se eu for para um meio online, eu vou precisar, por exemplo, pôr num site, pôr no pod algum determinado indicador. E se eu não fizer isso de maneira automática, eu vou precisar que um diretor, por exemplo, sempre repasse para alguém algum determinado indicador e essa pessoa, então, atualize num determinado site, atualize num determinado local. Então, acaba tendo envolvimento de mais responsáveis. Porém, a gente vai comentar isso um pouco melhor quando o Calvin falar da gestão à vista na maneira online. Já no método presencial, o bom realmente é que ela fica evidente de maneira clara para todo mundo e de uma maneira muito mais fácil. E as principais ferramentas são bem simples, são quadros, murais, utilizar cores diferentes para diferenciar indicadores, para diferenciar coisas que são realmente necessárias ou importantes, e caixas com cores, por exemplo, para guardar objetos, para guardar coisas importantes, e realmente indicadores de maneira explícita. Isso é algo bem interessante de ser trabalhado no método presencial. E a gente trouxe alguns exemplos que a gente utiliza na EPR para trazer alguns insights para vocês. Então, falando da equipe de projeto, a gente utiliza na sala, no próprio quadro branco que a gente tem lá, um indicador onde mostra todos os projetos, as pessoas que estão alocadas nesses projetos, e quando há alguma alocação nova, também é evidenciado no quadro. Por que isso é interessante? Para eu realmente saber quais projetos ainda estão rolando, quais projetos já foram finalizados. Eu posso saber quem está nesse projeto como gerente, quem está como consultor. Posso, se de repente eu lembrar ou ver algum informativo, eu posso tentar trazer algum insight, tentar procurar algo diferente. Por exemplo, se eu estou trabalhando num projeto de indicadores e eu estou com dificuldade, e eu lembro que determinado outro projeto é de indicadores, é muito mais fácil eu ir ali no quadro, ver quem é desse projeto e chamar a pessoa, procurar saber de uma maneira mais rápida. As nossas metas também estão distribuídas no nosso quadro, e isso é bem interessante porque a gente consegue ver de maneira bem clara. Elas geralmente estão bem grandes, assim, são com letras bem fáceis de ser vistas, porém existe esse grande problema que é de atualização.
deve ser atualizado toda hora e não é bem o que ocorre de maneira fácil, assim. As pessoas devem acabar tendo que atualizar e isso exige um pouco de responsabilidade das pessoas de irem ali atualizar. Acontece que, por vezes, foram fechadas negociações e os projetos acabaram não sendo atualizados ou atualizaram um indicador e não o outro. Isso no meio online acaba não acontecendo tanto, porque quando eu atualizo, geralmente todas as informações são atualizadas. A gente também tem o funil de vendas, que mostra de maneira explícita todas as nossas negociações e onde elas estão no nosso funil. Isso é bem interessante, porque a gente também tem uma outra partezinha do lado, que fala as negociações que não seguiram para frente. E é muito bom ter esse meio também para saber quais realmente a gente está esperando que não sigam ou que não prossigam no nosso funil, mas também ali está bem explícito quem está fazendo a negociação, quem está tocando para frente, quem é o responsável da empresa. Existem diversas informações que são postas em post-its e deixa isso de uma maneira visual bem clara. Outro meio que a gente usa como gestão à vista na sala são Kanbans. Como a gente utiliza isso? Existem outros quadros menores do que o quadro branco original, o quadro branco grande que a gente tem fixo na sala, que eles podem ser usados pelas equipes de projeto para realizar Kanbans. Atualmente a gente não utiliza isso pelo fato de estarmos online, a gente utiliza ferramentas online, porém, quando eu estou presencialmente ali na sala, é um meio muito fácil de eu chegar e marcar, ver realmente o que está precisando naquele projeto. Muitas vezes eu posso ser de outro projeto, olhar o que está acontecendo naquele projeto e dar algum palpite, dar alguma ajuda. Então, é algo bem utilizado quando a gente está trabalhando presencialmente na sala e que é bem útil. Costuma ser utilizado bastante mesmo pelas equipes. Alguns outros, então, o mural de feedbacks, que é um local destinado para a gente pôr feedbacks para as pessoas, para não ser necessário uma pessoa ter que escrever um feedback e ir até a outra pessoa enviar. Então, eu posso escrever de maneira anônima e é um local separado apenas para feedbacks. E geralmente é uma situação difícil passar feedbacks, não é algo tão rotineiro e comum. Então, existe uma questão estratégica para a gente passar feedbacks, como o Calvin estava falando. Eu posso criar no meu quadro fixo maior um aviso para as pessoas passarem. Enfim, existem diversas maneiras de eu fazer isso. No quadro fixo branco, então, a gente também tem uma área que é para brainstorming, e essa área é muito utilizada pelos membros. A gente separa o quadro numa área bem grande, assim, para que as pessoas possam ir até lá e realmente fazer diversas anotações. Depois que a pessoa realiza o brainstorm, todos na empresa a gente sabe que esse brainstorm ele não vai ficar ali, então a pessoa geralmente tira uma foto e depois acaba apagando, ou acaba deixando ali e outra pessoa apaga, enfim, mas é um método muito bom para a realização de brainstorms, é uma maneira muito visual de se realizar um brainstorm, porque eu posso fazer desenhos, posso escrever de uma maneira muito maior do que eu realizaria num papel, por exemplo. A gente também tem alguns procedimentos na sala, então os POPs, por exemplo, como fazer café, e existem alguns outros simples, como reservar a salinha. A gente tem uma outra salinha pequena na nossa sala que serve para reuniões mais internas, reuniões mais privadas. E existe ali escrito como eu faço para reservar aquela sala. E é bem interessante realizar isso. O como fazer café, por exemplo, é muito utilizado pelo pessoal na IPR e muito útil para quem, como eu, não sabia fazer café passado naquela cafeteira. E é bem interessante ter esses POPs, mesmo que sejam simples e para coisas simples, são bem úteis e acabam fazendo com que as pessoas não errem, digamos, não façam um procedimento errado. E também avisos e instruções que a gente utiliza bastante para carregadores dos notebooks, para os locais onde estão os EPIs, os locais onde estão guardados determinada informação, determinado arquivo, enfim. Mas realmente para carregadores do notebook que não são com a mesma entrada, a gente tem todos os notebooks anotados com o seu número, o seu nome, e numa parte de carregadores eu tenho os carregadores que funcionam para determinados notebooks.
E isso é muito útil para evitar um retrabalho de eu ter que ficar procurando ali por uma quantidade muito grande de tempo, algo que é tão simples quanto um carregador de notebook. Certo. Mas então, esse ano, fomos todos pegos pela pandemia, não temos mais acesso às nossas queridas salinhas, então tivemos que adaptar a gestão à vista de uma maneira virtual. Como nós perdemos a sala e também todas as coisas que envolviam ela, o contato com as pessoas, as conversas de corredor, as pessoas não sabem então tão bem como está a situação da EJ, e para melhorar isso, tentar diminuir um pouco esse problema, é proposto então a criação de dashboards. Seria a mesma coisa que os gráficos utilizados na sala, porém de uma maneira virtual. Então, cada membro pode, da sua casa, consultar a situação, ver como as coisas estão acontecendo e entender como está a EJ. Como principais ferramentas, eu listei ali o Google Sheets ou o Power BI, os dois por terem a opção de se publicar na internet. Poderia, no caso de um Google Sheets ou de uma apresentação mesmo ali do Drive, deixar a apresentação pronta, as pessoas podem acessar a todo momento e ver as informações. Seria um pouco mais complicadinho de atualizar, talvez, mas seria bem prático de fazer, ter todas essas informações ali. No caso do Power BI, é uma ferramenta um pouco mais robusta, então realmente dá para botar várias informações, poder mexer em filtros, tudo isso já num site publicado. Eu vou mostrar então para vocês alguns exemplos dessa gestão virtual, por meio de dashboards, acho que todos foram feitos no Power BI. Pode passar, Jonas. Então, aqui o primeiro, o dashboard da nossa FEGERS. Essa é a página inicial dele. E já nessa página inicial, tu consegue ter um panorama geral de tudo que está acontecendo na federação, das coisas mais importantes. Claro, a FEGERS está mais ligada nessa parte de venda das vendas das EJs. É isso que eles acompanham, é isso que eles nos cobram. Então, ali, já nessa tela inicial, rapidamente a gente pode ver como está o percentual de alocação das EJs, como está o NPS, ações compartilhadas. Rapidamente, em questão de segundos, eu sei que estamos muito alto em projetos e abaixo em faturamento. Assim, é realmente muito, muito dinâmico, e essa é a vantagem. Quanto tempo eu perderia, sei lá, se eu quisesse saber como está a rede, fosse chamar alguém da FEGERS no WhatsApp, perguntar como a gente está indo, se a minha J, como ela está comparada à federação. Assim, é super prático. Não sei se vocês já conheciam esse dashboard, ele está aí faz alguns meses. Ali embaixo tem o link, se alguém quiser acessar, dar uma olhada melhor. Tem também ali à esquerda um menu, então, para uns detalhamentos, e pode também pesquisar por uma empresa júnior específica, mas a ideia é essa realmente, você vai abrir o link, vai chegar nessa página e em segundos já vai poder ver como está a rede. Pode passar, Jonas? Então, essa é outra página do dashboard deles. Agora dando um pouco mais de detalhamento do comercial. A gente pode ver ali, então, tem mais filtros por área de atuação, por mês, e também um funil de vendas. Então, uma vantagem muito grande desses dashboards é que depois de ter criado eles, tu vai ter muitos dados, e a partir desses dados tu pode trazer outras informações que nem eram realmente o objetivo quando tu criou. Ali você pode ver realmente em números como o funil está se comportando e também, então, descobrir onde tem problemas, onde o funil não está tão eficiente para cada J, porque você vai ter muitos dados, uma base histórica. Então, pode descobrir, realmente, a gente está perdendo muitos clientes na fase final da proposta. Então, a gente pode trabalhar um pouco nisso, descobrir por que as nossas propostas não estão funcionando, se é uma questão de valores. Realmente, isso dá um diagnóstico mais exato. Tu está ali vendo dados, e dados não mentem. Pode ser antes também, a apresentação da proposta talvez não esteja tão boa, a gente está perdendo muito ali. Ou no início, como está sendo a efetividade das ligações do cliente, se a gente está pior que semestre passado, se está melhor e como trabalhar nisso. Então ali tem as taxas de conversão, a partir disso tu pode ver diversos dados. Quanto mais dados tu for coletando na tua EJ, mais informações tu pode tirar para depois. Por exemplo, quando você vai salvar toda a negociação, também pega informação de qual o segmento do cliente. Então, depois eu posso analisar qual é o meu melhor segmento, qual segmento eu costumo cobrar mais caro, qual vale a pena ir atrás e qual
nós tentamos muitas vezes fechar projetos e é raro conseguir, realmente, com todas essas informações. Quanto mais você coletar, mais pode ter depois. Aqui a gente trouxe mais um dashboard. Esse é o que foi feito uma ação interna da IPR, agora durante a pandemia, exatamente para as pessoas saberem como está a empresa. Essa é a página inicial, o panorama geral. Então a gente pode filtrar por semestre, por data, e ter ali uma primeira visão de como está indo a empresa. O número de projetos, o faturamento, o número de consultores. É legal também para você saber o histórico da tua EJ. Então, como nós éramos há 2 anos atrás, provavelmente talvez há 2 ou até 3 anos atrás, não vai ter ninguém que ainda está na EJ para buscar essas informações. Então, a gente vendia mais projetos naquele tempo ou mais agora? Quais escopos nós executávamos bastante antes e não executamos mais tanto? Por que será? Ali, então, já tem uma nuvem de palavras sobre as áreas mais comuns dos nossos projetos, quais as ferramentas mais utilizadas, falando do faturamento. E depois foi feito detalhamentos de acordo com o setor. Então, dashboard que traz mais informações do comercial, para quem quer saber, mais informações sobre o nosso financeiro. Realmente é trabalhoso fazer tudo isso, envolve bastante horas os consultores, mas é importante ressaltar que também é uma capacitação importante. O Power BI é uma ferramenta muito inovadora, surgiu recentemente e pode ser até um diferencial no futuro processo seletivo, do saber já ter feito, tido uma experiência com isso, talvez puder levar para uma empresa quando estiver estagiando. Realmente é um conhecimento que vale bastante a pena e é bom para o consultor e é bom para a EJ. E agora a gente vai falar, então, da parte de engajamento, que o Calvin até tinha comentado, que é uma questão muito importante da gestão à vista e talvez um dos principais objetivos da gestão à vista, que é o engajamento dos membros, das pessoas que estão trabalhando realmente com qualquer tipo de situação que tenha acesso a uma gestão à vista. E então, um dos objetivos é manter os membros atualizados, para que os membros se sintam presentes dentro da empresa e tenham aquele sentimento que até o Calvin estava comentando de dono, de saber que uma porcentagem da EJ é minha, de saber que eu participo realmente e ativamente da minha empresa. E para isso eu preciso manter realmente os meus membros atualizados, para os meus membros saberem o que está acontecendo, qual o panorama da minha EJ, o que está realmente funcionando e o que não está. Tudo aquilo que o Calvin já tinha comentado é muito importante para que os membros se sintam realmente donos, como a gente sempre fala na nossa linguagem de EJ. Também é muito importante para os controles de projetos e metas, para que esse engajamento realmente ocorra. Se eu conseguir ter um controle e entender como os projetos estão funcionando, como minhas metas estão andando durante o ano, durante o semestre, eu vou ter um engajamento maior das pessoas. As pessoas vão entender o porquê está dando certo, o porquê está dando errado, e daí podem surgir realmente feedbacks positivos, feedbacks construtivos, para a minha EJ estar crescendo. Então, a estruturação de ações para manter a cultura foi algo que a gente fez ali dentro da EPR durante essa pandemia, e a gente vai apresentar uma parte de uma dessas ações que realmente teve a gestão à vista muito clara, para mostrar para os membros de maneira visual como que é a cultura da EPR, como que é a trajetória do membro da EPR. E para manter os membros atualizados, atualmente a gente utiliza um dos principais meios, é o relatório operacional, que a empresa passa mensalmente, mas os membros têm acesso a qualquer momento a esses relatórios. E esses relatórios eles são passados principalmente da parte comercial e de projetos para os membros, que é o que a empresa acredita que faça mais sentido naqueles momentos para passar para os empresários júniores. Então, a gente consegue entender quantos projetos estão acontecendo, quantos realmente foram fechados, se está batendo realmente com a meta. Por exemplo, aqui a gente tem a de ativas, a gente percebe que não estava acontecendo negociações ativas de uma maneira tão saudável assim, porque a nossa meta estava muito acima do que estava sendo realizado.
E com isso a gente tomou ações e ali em agosto a gente pode perceber que realmente alguma ação foi tomada. Isso é muito claro dentro do indicador. Provavelmente isso foi passado na parte de indicadores aqui no Capacita, e é muito interessante a gente ver essa parte da gestão à vista dentro dos indicadores. Outro indicador que a gente utiliza dentro da EPR é a pesquisa de clima, e esse indicador ele é muito mais para entender como os membros estão se sentindo, como eles estão dentro da EPR, qual o sentimento deles, quais são as principais dúvidas, o que realmente está bom e o que realmente está ruim. Isso para manter os membros atualizados de como está a empresa em si em relação ao clima. E a gente utiliza, então, diversas áreas, categoriza em diversas áreas e dentro de cada área diversas perguntas para realmente desmembrar e entender quais são os problemas. Por exemplo, nessa pesquisa de clima dá para ver claramente que um dos principais problemas da empresa é a falta de rotina, que foi o item listado de longe como sendo o pior, como sendo o que realmente está atrapalhando a empresa. E dentro disso, a empresa pode tomar ações e realmente ver o que fazer para realmente melhorar essa parte de rotina. Aqui na direita dá para ver qual foi a média, então, de cada uma das áreas, e também dá para ver a média referente ao semestre anterior e fazer essa diferença para ver se realmente a EJ está crescendo em relação ao clima, o que está crescendo. E na parte de baixo é possível ver quais foram os piores indicadores, os que mostraram ser mais dificultosos e problemáticos para a empresa. E, como eu falei anteriormente, com esses indicadores eu consigo tomar ações e é essas ações que realmente vão fazer a minha empresa crescer. E agora, para controle de projetos e das metas, a gente utiliza, para controle de projetos, os informativos. A gente tem um informativo externo, porém o principal para dentro da empresa é o informativo interno, para entender como os projetos estão funcionando, quem é o gerente, quem são os consultores. Aqui eu posso ver na direita a equipe de projeto, quando vai ser a finalização, como está a situação do meu projeto. E embaixo aqui eu tenho diversas outras maneiras de mostrar o que melhorar o que eu preciso de ajuda no meu projeto, o que vai ser realizado, o que já foi feito, ferramentas novas. E nesse gráfico de Gantt eu consigo ver realmente o meu projeto em relação à minha meta de finalização dele, se ele está atrasado, se ele está numa situação ok. E com isso eu consigo ter uma noção completa do meu projeto. O interessante disso tudo é que esses informativos eles são enviados para a empresa inteira. Então, tanto eu que estou realizando esse projeto, quanto as outras pessoas têm acesso a todos os informativos. Então, toda a empresa consegue saber como todos os projetos estão rolando. E isso é muito interessante para a gente realmente entender como a empresa está em relação aos projetos. Em relação para metas, um exemplo que a gente anda utilizando muito agora na quarentena é o relatório de vendas, que a gente anda fazendo quinzenalmente, e é para tentar entender como realmente está funcionando a nossa equipe de vendas, o nosso comercial, se o marketing está sendo efetivo. Atualmente a gente modificou os nossos métodos do comercial e é muito interessante ver esses relatórios para ver realmente se eles estão funcionando, quais vão ser as ações que vão ser tomadas para ele realmente funcionar, quais são as metas da equipe de vendas. Isso é algo bem interessante para ser mencionado, porque as metas da equipe de vendas podem acabar sendo diferentes das nossas metas da empresa. Como assim? Dentro da minha meta da equipe de vendas, eu tenho um desmembramento muito maior das minhas metas. Então, ao invés de eu falar quantos contratos eu quero ter no final, eu falo quantos leads, quantas pessoas eu quero alcançar. Sabendo disso, eu consigo calcular as taxas de conversão, saber quantas pessoas passaram para a próxima parte do meu funil, e assim eu tenho realmente um controle muito maior, um desmembramento muito maior da minha meta original. Então, as metas da equipe de vendas
acabam sendo muito mais relacionadas a esse desmembramento, mas que no final atuam diretamente nas minhas metas que a empresa realmente quer. E como eu havia comentado, a gente realizou uma ação, diversas ações durante essa pandemia, mas uma em específico para cultura dos membros, para manter essa cultura, para entender como funciona essa cultura. E uma dessas que a gente realizou foi a trajetória do membro, que teve diversos entregáveis, mas um deles que funciona de maneira bem visual, que a gente trouxe aqui para vocês, é a linha do tempo dentro da EPR, a trajetória do membro dentro da EPR, quais são os marcos que cada membro tende a passar. Obviamente, esses marcos eles não são fixos, eles são variáveis, porém, esse é uma amostra geral e padrão do que realmente tu vai ter dentro da EPR. E isso muitas vezes não ficava claro quando a gente entrava dentro da empresa. Quando a gente estava aqui no iniciozinho, antes da EPR, a gente entrava e a gente nem sabia que realizaria uma primeira assembleia. Atualmente, a gente já pode enviar isso para os membros novos, para os membros quando entrarem, e eles já vão ter uma noção do que vai acontecer durante a trajetória deles dentro da empresa. Então, de gestão à vista, para concluir, só revisando, ele funciona muito bem para nossas organizações dentro da EJ. E essas organizações a gente já comentou bastante, mas funciona principalmente para a parte de indicadores ou para eu mostrar algo que é necessário dentro da empresa. Por exemplo, as minhas metas, as minhas alocações, o meu funil de vendas, tudo isso é muito importante eu manter organizado e manter ciente todos os membros de cada uma dessas etapas. Também deixar as metas explícitas. Dentro da empresa, a gente tende a deixar muito bem ciente todos os membros de cada meta e como a gente está fazendo, o que a gente está fazendo para alcançar essas metas, e deixando elas de maneira explícita, realmente vai facilitar para que todos os membros estejam engajados, tenham o sentimento de dono que a gente tanto quer que todos tenham. E com isso eu tenho realmente os andamentos das metas. Uma das partes dessas metas é realmente saber também o andamento, como elas estão funcionando. Sabendo de tudo isso, eu vou ter como recompensa o engajamento dos membros. Então, como a gente havia falado, o engajamento vem como consequência de tudo isso que a gente fizer de gestão à vista. O engajamento, a transparência, todos aqueles objetivos vão vir como consequência. Eu fazendo realmente uma boa gestão à vista, eu vou ter essa consequência boa para a minha EJ. E, claro, entender a situação da EJ de maneira visual. Isso é muito importante, principalmente quando se olha num olhar estratégico, porque muitas vezes dados qualitativos ou só dados numéricos não representam tanto quanto algo visual, um indicador visual onde apareça para todos. Muitas vezes eu posso ter o número de quantas pessoas alocadas, mas não tenho o desmembramento, quem está alocado em qual projeto. E só fazendo esse desmembramento, só realmente mostrando para todos os membros quem está alocado e em qual projeto ele está alocado, vai facilitar muito realmente a vivência dos membros e entender quem está fazendo qual projeto e como eu posso ir até ele, ir até aquele projeto de uma maneira mais fácil. O que a gente tinha para falar era isso. Muito obrigado a todos que estiveram presentes. Alguma dúvida? Bom, pessoal, já deixei pesquisa de satisfação, muito importante, que todos respondam. Ficamos felizes quando vocês respondem. Se têm alguma sugestão também. E agora, realmente, também, se tiver alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram compartilhar, alguém teve alguma ideia já para como aplicar na sua EJ, ou alguém aplica alguma coisa diferente que queira compartilhar com quem está aqui também, por favor, estamos à vontade aí. Eu vou estar parando de compartilhar aqui, então. Bom,
pessoal, ficamos aí à disposição, e também se vocês quiserem entrar em contato com o Jonas e com o Calvin para tirar alguma dúvida, conversar sobre alguma coisa mais em específico, podem chamar o pessoal do Capacita, podem mandar e-mail, podem chamar no Instagram, podem chamar eles, acho que também direto, mas se precisarem do contato deles, podem pedir para a gente. E se ninguém tem mais nenhuma pergunta, olha aí. A Vanessa agradecendo aí, que bom. Bom, pessoal. Certo, muito obrigado, pessoal. Uma boa noite. Então tá, pessoal. Boa noite. Por hoje era isso. E semana que vem temos mais capacitação. Até lá. Tchau, tchau.